bem-vindos a mais um Universo Místico. Convidar vocês a colocar aqui um like e a subscrever ali. Já falamos sobre os chakras, sobre os cristais, os símbolos místicos, sobre projeção astral, sobre os arcanjos, sobre extraterrestres. E hoje vamos falar sobre o quê? Então hoje o tema é os problemas de pele na visão espírita. Psorias e tal, calvície, alopecia. Bem, são alguns problemas que vamos abordar hoje aqui de forma resumida, mas antes vamos só fazer aqui uma retrospecção dos últimos temas falados aqui no canal. Portanto, temos aqui o último vídeo foi como funciona o tarô dos orixás, que é um tema bem interessante. Se não viram, vejam, está lá em baixo. É só ir ao canal, subscrever, aquela coisa. Depois o outro anterior, a conexão com Deus, como obter suprimento infinito. Houve pessoas que perguntaram o que era suprimento. Suprimento é provisão divina, é o que Deus nos dá o tempo todo. Infinito, como obter isso infinito? Vejam, fantástico. E um outro que era a meditação de conexão com o seu eu superior, que é uma meditação para a pessoa fazer, por exemplo, ao deitar, para atingir o seu eu superior, que é um estado meditativo, é um estado de consciência, de ligação com Deus, é um estado fantástico. E ainda um outro de reprogramação mental para recuperar a autoestima, que serve basicamente para cortar todas as crenças limitantes que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, aquelas crenças que dizem: eu não posso ter muito dinheiro porque não mereço, pronto, esse tipo de crenças. E foram os últimos 4 vídeos que já passaram dos 160 aqui no canal, 160 vídeos. Parabéns a mim. Eu agora estou numa fase de silêncio. Vejam, sem som de fundo, bem mais tranquilizante, bem agradável. Então vamos falar um bocadinho, de uma forma resumida, sobre as doenças de pele na visão espírita. Este foi um estudo que eu estive a fazer. Se eu prolongar muito a conversa, os vídeos ficam muito compridos, então tem que haver mesmo um resumo. E vamos começar pela calvície, que é, vejam aqui, calvície, pessoas que com problemas de cabelo. A calvície manifesta a incapacidade espiritual de lidar com hierarquias superiores ou autoridades, levando o corpo a se libertar do que está por cima, ou seja, o cabelo. Então estamos a falar do quê? Geralmente estamos a falar de pessoas obstinadas. O ser obstinado, eu não considero obstinado um defeito. As pessoas obstinadas muitas vezes são pessoas de muito caráter. A gente diz, a pessoa tão obstinada. Não, são pessoas muito fiéis a si mesmas, muito agarradas às suas crenças interiores e que não se deixam influenciar facilmente. Portanto, como as autoridades são uma influência constante, a autoridade, aquela figura daquele que vem de cima, são uma influência constante a dizer não faças assim, não fazes assado. A imagem do patrão, por exemplo, essas pessoas não se identificam, não se sentem bem, não se enquadram. Existe uma reação desde jovens, muito provavelmente desde o tempo da infância, dos pais, etc., de reação contra essa autoridade, e os motivos podem ser muitos. Então, estamos a falar então de pessoas obstinadas, de caráter forte, mas ao mesmo tempo muito sensíveis no campo emocional, com uma sensibilidade. Aquela pessoa que dizem uma frase, ela já é atingida facilmente. Portanto, são pessoas sensíveis e que não foram definitivamente feitas para ter patrões ou então têm como lição nesta terra passar pela humilhação ou pela frustração de ter aquela lição de humildade. Pronto. Se a pessoa conseguir se livrar e tornar-se autónoma na sua vida, não precisa de patrões.
Portanto, então o careca ou mesmo a mulher com o cabelo fraco vai se identificar provavelmente com a situação de autonomia. Portanto, não ter ninguém por cima a dizer o que é que ela tem de fazer. Se esta frustração abranger todas as pessoas, ou neste caso muita gente à sua volta, tipo a família inteira, os amigos todos, portanto uma reação de defesa do nosso organismo vai desenvolver a alopecia. Então estamos a falar de, por exemplo, aquela pessoa que tem tido muitos problemas na vida, que tem tido muitas influências externas a ela, que lhe prejudicaram a vida, aquela pessoa que teve azar mesmo, teve azar, sei lá, teve azar com os amigos, teve azar com o marido, teve azar com o trabalho. As influências externas não foram favoráveis a ela e ela começa-se a afastar do mundo. E a primeira manifestação física do organismo é a perda ou de cabelos, se for no caso de se afastar de uma pessoa ou duas, no caso, por exemplo, do marido, ou de um filho, ou de alguém assim mais próximo, ou se for a nível de muita gente, então o corpo vai se manifestar, essa alopecia a nível espiritual vai fazer com que o corpo se liberte dos pelos do corpo todo, ou de uma grande quantidade de pelos, que é uma forma de se afastar. É a manifestação espiritual de não me toquem, afastem-se de mim. Porque o nosso corpo sempre responde às mensagens do Espírito. Nós somos um corpo que está inserido num Espírito, e esse Espírito está inserido em Deus. Essa é a parte mais fantástica. Portanto, nós somos uma proveniência divina. E então essa manifestação do Espírito no corpo vai criar alterações no nosso organismo. Ora bem, então isto é uma manifestação inconsciente que a pessoa tem de se libertar do sofrimento causado pelos outros e de se tornar autossuficiente. Então, ela, enquanto não se tornar autossuficiente, o seu corpo vai estar... Essas influências externas vão cair em cima dela, ela vai rejeitar todas aquelas pessoas, a dizer faz assim, faz assado, e vai cair sobre o seu corpo e vai começar a perder pelos ou cabelos. Então a solução será ser o seu próprio patrão. É a solução que eu recomendo para os calvos que não querem ser calvos. Ou aprender a se sujeitar ao jugo alheio como lição de humildade. A psoríase é uma outra forma de manifestação, por vezes associadas a pessoas que foram incendiadas ou incendiárias na vida anterior por herança kármica. Isto quer dizer o quê? Portanto, a psoríase é uma fragilidade na pele, portanto, é uma pessoa que começa a escamar em partes do corpo, na ciência chamam de fungo, eles não sabem bem determinar qual é que é a origem, mas a origem tem a ver com a escamação da pele. E essa escamação funciona por quê? Porque um dos motivos, existem vários motivos, não há aqui uma lei única e universal, mas um dos motivos que eu achei extremamente interessantes, que é, por exemplo, o caso das pessoas que morreram queimadas, o caso de pessoas que já foram, por exemplo, bruxas, e houve um tempo, aqui há 2 séculos passados, em que muitas bruxas de Salem, por exemplo, muitas mulheres eram queimadas por serem chamadas de bruxas, porque elas estudavam algumas matérias, porque tinham algumas capacidades, e nesta vida, nesta encarnação, elas encarnam novamente, mas no seu perispírito ficou aquela necessidade de recuperação da pele que estava queimada. Vejam, a necessidade de recuperação, de cicatrização da pele, essa necessidade absurda de cicatrização rápida, emanada o tempo todo pelo sentimento de autorregeneração da pessoa, provoca um distúrbio no funcionamento natural imunológico do corpo. Então ela, em vez de ficar saudável, começa a escamar. Começa a escamar pelas virilhas, pelos dedos, por diversas partes do corpo. Isto é um dos motivos. E então isso vai criar um descontrole biológico que desencadeia a escamação da pele por excesso de zelo.
Isso é um dos motivos da psoríase. Outro dos motivos é pessoas que sofreram um ataque, foram atacadas emocionalmente, fisicamente, portanto elas tiveram a necessidade de se defender muito, de se proteger, de se afastar dos outros, porque de alguma forma os outros fizeram mal, influências externas, agrediram muito uma pessoa sensível e ela desenvolve novamente a necessidade de se cicatrizar de algo que já aconteceu, vejam, no passado. Então pode ter sido até, imagina um homem que durante a sua infância teve, só mesmo em consulta é que podemos descobrir a causa, que teve um processo traumático de ataque ao seu caráter, à sua pessoa, e que não conseguiu superar essa situação, e o corpo começa a querer cicatrizar essa situação, emanando para a pele um descontrole biológico que vai desencadear essa escamação. Vejam como é fascinante, portanto, esta temática. Então, tudo o que é necessário é uma hipnose terapêutica, um reequilíbrio emocional fortalecido com relações sólidas, um fortalecimento muito sólido da autoestima da pessoa, para ela não ter mais medo, para ela não precisar de se defender dos outros e de se defender da vida, porque a vida foi complicada. Então o paciente tem de aprender a deixar ir, a poder confiar novamente, a não ter de se cicatrizar, porque o seu corpo já está cicatrizado, não precisa de mais defesas, não ter medo de envelhecimento. É uma das reações, a pessoa querer lutar contra a natureza biológica do nosso envelhecimento, e que isso vai causar a psoríase, tipo, estou a ficar mais velho, estou a envelhecer, vou-me defender, vou cicatrizar o meu corpo antes ainda dele estar ferido, e começar a entregar a responsabilidade aos outros, tirar o peso das suas costas, a aceitação, porque o universo é perfeito como é. É claro que isto é tudo um resumo destas três doenças, destas três condições. Não se esqueçam, não existem doenças. Deus não faz doenças, não há aqui karmas. O único karma aqui seria o incendiário, aquela pessoa que pegou fogo e noutras vidas e queimou pessoas vivas, que não vamos pensar que foi isso, e que depois, por motivos kármicos, essas queimaduras, ou melhor, a cicatrização dessas queimaduras vai cair sobre ela. Isso aí já é um outro assunto. Mas lá está, estamos aqui a simplificar muitos assuntos que não são fáceis de definir. Mas se vocês fizerem uma análise, está tudo muito correlacionado. Seja como for, há sempre a hipótese de terem uma consulta terapêutica que pode solucionar num curto espaço de tempo relativo algumas destas questões. Espero que tenham gostado. Eu amei, foram extremamente cordiais para mim. Obrigado.